Senhoras e senhores ouvintes do nosso Recôncavo Baiano, de diferentes contextos geográficos desse grande Brasil, aqui estamos para o quadro Atualidades. O mês de setembro, já na sua segunda quinzena, chegando aí a primavera no calendário. Bom, na semana passada, eu estive na capital baiana, em Salvador, e ministrei uma palestra na Câmara Municipal sobre a questão das feiras livres. A temática foram feiras livres de Salvador e do Recôncavo Baiano. Bom, as feiras livres são mercados periódicos, mercados que são uma concentração de atividades econômicas, de venda de produtos, que acontecem em determinados dias das semanas, ou em diferentes dias das semanas, em diferentes cidades desse gigantesco Brasil. Bom, tem cidades que a Feira Livre acontece aos sábados. É o dia clássico para a Feira Livre, sábado. Agora outras acontecem na sexta, no domingo, na segunda. Dá um exemplo aqui de feiras livres que acontecem no sábado e que são grandes e muito conhecidas no Recôncavo Baiano. Santo Antônio de Jesus, a Feira Livre de Santo Antônio de Jesus é de Cruz das Almas, feiras grandes, importantes. Cachoeira, Muritiba, são grandes feiras livres que acontecem, no caso do Recôncavo Baiano, no sábado. No entanto, as feiras livres, elas podem ser classificadas do ponto de vista do porte da cidade, do tamanho da cidade. Exemplo, as grandes metrópoles, ou seja, as grandes cidades, como Salvador, por exemplo, é, costuma ter mais de uma feira. Tem várias feiras pelo tamanho da cidade. Além disso, as grandes cidades e as cidades médias consolidadas, é o exemplo de Feira de Santana, uma cidade muito importante do estado da Bahia, a segunda maior cidade do estado da Bahia. Dessas cidades, você costuma ter não só mais de uma feira, como acontece um processo chamado de perenização da feira. O que é isso? É, Tem cidades aí que para a feira acontece em um determinado dia, por exemplo, sábado. Se você chegar lá domingo, você não vai encontrar nada. Segunda-feira ou terça não tem nada. As cidades que acontecem, tem duas feiras, mas em dias diferentes da semana. Por exemplo, Muritiba, a feira acontece aos sábados, mas às quartas-feiras tem uma feira de roupas muito interessantes na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano. No entanto, em algumas grandes cidades, em algumas cidades médias consolidadas, você tem uma situação curiosa. A feira, ela se torna perene. Todo dia que você vai tem barraca armada, tem movimento e a feira acontece. Esse processo acontece em algumas cidades importantes como Feira de Santana, mas no Recôncavo Baiano já está acontecendo com algumas dessas cidades. Com algumas cidades. E as duas maiores cidades do Recôncavo Baiano. Se você se deslocar para a área da Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, em qualquer dia da semana, você vai ver barracas armadas. Claro é que o pico da feira, o dia de maior movimento, é o sábado. O sábado, eventualmente a sexta, a quarta também é movimentada, mas sobretudo o sábado. Mas qualquer dia que você chegar na feira de Santo Antônio de Jesus, você encontra barracas armadas e você se depara com movimentos, veículos estacionados. Em parte, essa questão também se aplica à cidade de Cruz das Almas. Você tem um mercado municipal dividido em dois grandes blocos, mercado municipal da cidade de Cruz das Almas, e no entorno desse mercado municipal você tem duas vias paralelas. Dessas áreas, desses espaços públicos, acontece a Feira Livre de Cruz das Almas no sábado, que é o seu dia forte, que é o seu dia principal. No entanto, você chega lá qualquer dia da semana, você nota que tem barracas armadas, tem vendas, tem pessoas comprando, tem pessoas circulando. Por que isso acontece? Quanto mais importante for a cidade na hierarquia urbana, mais importante e movimentada é a sua feira livre, que passa a acontecer não só em um dia da semana, mas como em outros dias também. E temos aquelas feiras de um dia só, mas durante a semana, mas que também são importantes. São algumas feiras distritais. No Recôncavo Baiano, tem dois exemplos interessantes. A Feira Livre de Geolândia, ou Jordão, que é um distrito pertencente
ao município de Cabaceiras do Paraguaçu. É um distrito que está situado na área territorial de Cabaceiras do Paraguaçu. Uma feira dominical interessante acontece em Geolândia. No domingo passado eu estive lá. E também uma outra localidade, só que dessa vez eu cito o exemplo de Muritiba. Há um distrito chamado São José, muito conhecido no Recôncavo Baiano. A feira de São José também acontece aos domingos. Então, o São José é um distrito pertencente a Muritiba. Então, algumas feiras distritais acontecem no domingo para não ter essa concorrência direta com as grandes feiras tradicionais que acontecem no sábado. Citei aqui no Recôncavo Baiano 3 feiras expressivas, importantes no contexto territorial do Recôncavo Baiano. São elas Clube das Almas, Muritiba e Cachoeira. 3 feiras livres importantes. Do ponto de vista do desenho, a feira livre pode ser um pouco alongada, é o caso da de Clube das Almas, que ela é alongada em 2 vias paralelas, que são espaços públicos situados no entorno do mercado municipal, mas ela pode ser um pouco mais nucleada ou polinucleada. Essas feiras livres, o debate sobre as feiras livres envolve várias questões que podem ser polêmicas. Por exemplo, remoção, tirar uma feira de lugar, tirar de um lugar e colocar em outro. Olha, isso dá um problema, porque muitas vezes os feirantes estão acostumados com aquela área. Então, isso muitas vezes dá muito problema. Assim como a chamada arenização. O que é a arenização? É você colocar a feira embaixo de um grande mercado. A Feira Livre de Cura das Almas, uma parte dela está embaixo, acontece embaixo do mercado. O que é interessante para os vendedores, porque você não tem seus produtos expostos a uma situação, por exemplo, de uma chuva, aquela chuva que vem de uma hora para outra. Isso é interessante. Agora, tem pessoas que não gostam muito, tem pessoas que se identificam mais com a feira no espaço público aberto. Só que, a depender da cidade, isso não pode acontecer. Porque, a depender da cidade, você pode ter condições, pode ter situações complicadas, por exemplo. O espaço público onde acontece a feira pode ser uma área que não está pavimentada, pode ser uma área que eu tenha ali efluentes líquidos sendo jogados. Então, muitas vezes, mudar para um espaço desse, que chama que eu estou chamando aqui de arena, um espaço desse como um mercado, muitas vezes, do ponto de vista higiênico, é muito mais, claro, muito mais importante e também interessante. Então, essa questão de mudar a feira do lugar também é polêmico. Assim como tem que ter uma questão que é relevante. Quando a feira deixa de acontecer só no sábado e passa a acontecer em outros dias da semana, não era só no sábado. A cidade cresceu, a feira perenizou, acontece praticamente todos os dias. Aí tem que tomar um outro cuidado também. A gestão pública municipal tem que se atentar para essa nova dinâmica da feira, que não é mais um dia só na semana. Então, a coleta de lixo, por exemplo, tem que se adequar a essa nova realidade do dinamismo da feira. E, inclusive, a coleta de lixo deve acontecer no transcurso da feira livre e não só no final. Porque se deixando só para o final, a feira acaba juntando muita sujeira. Essa sujeira é complicada por vários aspectos, porque há proposições aí de se fazer das feiras rotas turísticas. Mas quem é que vai visitar um local que tenha lixo acumulado e falta de higiene, né? Claro que se desanima, as pessoas desanimam qualquer visitante. Esse é um ponto. Só que tem outro também. As feiras livres, elas são muito frequentadas, notadamente por idosos. Gosto muito porque é um espaço de sociabilidades, né? Você vai ali interagir, vai comprar, vai vender. O rapaz que está vendendo o produto você já conhece, ele chama pelo nome. Então, muita gente gosta desses espaços de sociabilidades da feira. Então, tem muitos idosos. Então, se você deixar o lixo acumulado, a pessoa pode tropeçar ali e cair. Então, tem que pensar também nessa questão etária, a questão da higiene do espaço público, a questão etária, a circularidade de pessoas de que estão estão na terceira idade, que é uma idade belíssima, agradecer a Deus que chega lá, e todas as questões devem ser pensadas pela gestão pública municipal. Então, viva as feiras livres municipais. Saúde e paz, até a próxima.